Gente, olha isso. Olha, como é sincronizado. Percebem, ó? Primeiro vem um, parece assim como se marchasse um exército. Aí aqui tá dizendo assim, ó. Avistamentos de OVNIs disparam após declarações sobre sua origem oceânica. Vejam aí. Então, gente, sobre esse vídeo aí, né? Postado no crédito desse canal aí, dessa página, TV Despertar. Vocês viram aí que essas luzes têm formato assim, sincronizado, né? Parece assim como se fosse uma marcha. Tá aí. Como se fosse assim uma marcha, né? Que eles marcham. E assim, a gente já avistou, quase todo dia a gente vê do segundo andar aqui de casa, a gente vê essas luzes, né? E são assim muito rápidas, para ser balão, que a gente sabe que é balão, a gente sabe que é balão meteorológico, e aviões, porque aqui tem rota de aviões, sempre passam aviões em horários específicos. E assim, a gente vê essas luzinhas sempre passando assim numa velocidade surpreendente, só que assim muito pequena, numa distância muito alta que não dá para ver direito. Mas assim, esses dias eu tava conversando com meu esposo, obrigada aí pela curtida, Edvan. Eu tava conversando esses dias com meu esposo e a gente tava falando sobre isso. Assim, o que mais me chama a atenção é a forma como esses objetos são sincronizados, assim como se fosse uma marcha, assim, um exército. Não sei explicar. Parece mais um exército, assim, né? Sincronizado. Desce um, depois desce o outro, assim, muito bem sincronizado, como se tivessem comandantes, não sei explicar. Então, assim, por todos os relatos que foram vistos em Nova Jersey, por todos os vídeos que postaram sobre esses avistamentos, eu estava conversando com meu esposo sobre isso. Isso não seria anjos? Isso não seria nós que estamos convivendo com essa dimensão? Será que a gente não está convivendo com essa dimensão? Né? Às vezes eu chego a pensar que a gente esteja convivendo com essa dimensão, né? Então, assim, tá muito alto, amor. É meu produtor, gente. Então, assim, eu tava explicando pra ele, porque a visão de Ezequiel, né? Ezequiel, ele diz que essas rodas tinham olhos, né? Ezequiel 37. Que essas rodas passavam uma dentro da outra. E o mais interessante é que tinham olhos. E Eliseu viu Elias subindo numa carruagem de fogo. Então, assim, a gente chega a se questionar se nós estamos de fato vendo aí o mundo espiritual, né? Se os nossos olhos estão se abrindo, se isso está mais comum, se realmente sempre foram anjos, sempre foi conhecido, né, pelos egípcios, pelos esses diversos avistamentos, esses seres, se são anjos e demônios. Será que não é? Será que não existe essa possibilidade, visto que o profeta Ezequiel, há 6.000 anos, né? Antes de Cristo, sim. Há mais de 6.000 anos que essas coisas são vistas, né? Eliseu viu Elias subindo numa carruagem de fogo. Vejamos o que diz aqui no livro de Ezequiel sobre essas rodas. Aqui fala assim, ó.
Ezequiel viu querubins com rodas brilhantes ao seu lado, né? A visão da glória divina. Ezequiel, capítulo 1, do versículo 4 ao 9, diz a descrição da carruagem celestial, as rodas da carruagem com vida, a aparência dos 4 seres vivos, a glória do Senhor preenche a carruagem. Entende? Então, assim, são coisas que a gente chega a se questionar, sabe? A gente chega a se questionar o que seriam esses objetos que as pessoas estão vendo e que não é, né? Que não é uma histeria coletiva. Aqui diz assim, Ezequiel, capítulo 1, do versículo 4 ao 9, diz assim: olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, né? Aí diz assim, a descrição de Ezequiel: e cercada por uma luz brilhante, o centro do fogo parecia um metal reluzente. Gente, metal? Como assim? Ezequiel tá dizendo aqui, né, que o centro do fogo parecia metal reluzente. Isso no versículo 4 de Ezequiel 1. Aí diz assim, no versículo 5: no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinha forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Aí diz mais, né? Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para a frente e não se viravam. Ezequiel estava olhando para o norte quando ele notou uma tempestade se aproximando. Havia uma grande nuvem escura. E assim, e aí por diante segue Ezequiel falando sobre esses seres, essa coisa de metal reluzente, né? Ainda fala mais aqui, ainda fala assim: quanto à aparência dos seus rostos, tinha o rosto de homem, de leão, de boi e de águia. Assim eram seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas, se encostavam uma na outra, né? Enfim. E eles não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso. Eram como tochas. O fogo ia de um lado para o outro entre os seres viventes. E do fogo saía relâmpagos e faíscas, né? E tem também aqui a parte da carruagem, né? E também tem a parte das rodas, que eu tô procurando aqui. Aqui. E assim, gente, é uma coisa assim muito... Era o que eu tava conversando com meu esposo, né? Ele falando que essas rodas tinham vários olhos. Eu tô falando aqui da visão do profeta Ezequiel. Que essas rodas tinham vários olhos que ele quis dizer não era luzes, né? Ali Ezequiel tá descrevendo o quê? Naves, né? E eu tava conversando com meu esposo sobre isso. Será se o que nós estamos vivenciando hoje, esses avistamentos, não seriam anjos? Não seria querubins? Não seria tudo isso? Né? E os governos sabem. Enfim, é só uma ideia, né? Que pode ser que seja. E é isso, gente. Que vocês fiquem aí. Essa é a nossa opinião. A gente acredita que
realmente possa ser que seja anjos e demônios, né? Esses seres, os Greys, ou esses arcturianos, ou enfim, pode ser realmente assim, os astronautas antigos, os deuses do... vou falar sobre ele também. Os deuses do Antigo Egito, né? Que eles voavam, tinha assim, tinha cabeça disso, tinha cabeça daquilo. Será? E sobre o Ashita, né? Existe um ser chamado Astacheran, né? Que diz que ele é comandante de algumas galáxias, e uma dessas galáxias é a Terra. E esse ser, ele se apresenta assim para algumas comunidades espiritualistas, né? Ele se apresenta como um comandante universal que tem uma luz energética do Arcanjo Miguel. Enfim, eu não sei o que é verdade, não sei no que acreditar em relação a essa visão espiritualista. Eu particularmente tive um sonho com Astacheran em 2019, não foi, amor? Quando foi antes da pandemia. Eu tive um sonho com esse ser. Ele descia com 2 mulheres de uma nave muito grande, parava ali na minha rua, lá no interior onde eu morava. Ele parava ali no interior, e quando ele vinha até minha porta conversar comigo, ele... Pode baixar um pouquinho, amor, por favor? Quando ele vinha lá na rua conversar comigo, eu falava assim para as crianças: crianças, entrem para dentro e procurem pensar em qualquer objeto, qualquer cor, qualquer fruta, porque eles lêem a mente da gente. Eu falava: pensem em qualquer coisa. Quando eles chegavam a conversar comigo na porta, eles não abriam a boca para conversar comigo. Eles falavam comigo mentalmente. E no sonho eu sabia que eles estavam atrás de outra raça alienígena, que eram os Greys. E os Greys era quem estava aprontando, causando um tipo de caos na Terra. E esses Greys estavam invadindo a casa de algumas pessoas lá na minha rua. E ali, imediatamente, ele ficou ali com um semblante frio, olhando para mim, esse Astacheran, quem não conhece depois pesquisa aí. E, enfim, ele nos deixava em paz e seguia com essas 2 mulheres. Loiras assim, as orelhas assim um pouco pontudas, enfim. Foi uma das experiências que eu tive. Você acredita no Astacheran, que ele é algum arcanjo? Não, gente, não, eu só estou dizendo que eu tive esse sonho. Até porque eu acredito em Cristo, acredito que pode ser que esses seres sejam anjos, como Ezequiel viu, essas rodas, esses metal que reluzia, carruagem de fogo que Eliseu viu e que escreveu que viu uma carruagem de fogo que levou Elias, que subiu no redemoinho. Minha gente, isso parece uma abdução, né? Não é não, amor? Isso pra ti não parece uma abdução, não? Que uma carruagem de fogo desce e que era um metal e que leva e que sobe no redemoinho. Pra mim isso aí parece uma abdução. Entende? Acredito eu que a tecnologia do céu seja bem superior à humana, porque assim, os seres humanos se acham super evoluídos, mas toda ideia partiu primeiro do plano espiritual. Tudo parte de uma ideia. Quem é que inspira os homens a criar carro, moto? Algo espiritual nos motiva, nos dá inspirações para criar tecnologias, enfim, imagina como é a tecnologia de Deus, né? O Senhor do Universo, o dono do Universo, né? Então é isso que a gente acredita, que seja anjos e demônios. Eu ainda estou focada que seja anjos e demônios. O que a gente está presenciando agora são aparições de anjos e demônios. E também pode ser que seja a operação do erro do qual falava Paulo nas cartas aos Tessalonicenses, no capítulo 3, ele fala que haveria uma operação do engano para que muitos crescem na mentira, que vão desprezar e rejeitar a verdade. E ele vai falando lá, né, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos, que eles desceriam do céu, fariam sinais e prodígios, enfim. E aí? Às vezes chego a pensar que pode ser a operação do erro, pode ser um projeto chamado Projeto Bluebeam. E aí? Né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Só que eu sinto, né? Isso aqui é uma opinião pessoal,
Ninguém precisa levar. Eu sinto que a qualquer momento essa galera vai aparecer aí com tudo. E vai cair energia, internet, seja lá o que for, vai dar alguma pane aí no sistema. Não sei por quê, né? Mas eu acredito que isso uma hora vai acontecer. Eu sinto isso. E é isso, gente. Espero que vocês sejam bem-vindos aqui. Deixa seu like e se inscreve.